Aí, estamos de volta, segunda parte. Estamos aqui com o meu amigo, mas deixa eu apresentar ele direito, então, né? Com o meu amigo, gestor ambiental, técnico em mineração. O cara não tem como não trabalhar com mineração e gestão ambiental. Assim, parece que as coisas, a sua vida foi para um caminho, Rafa, que se funde as suas instruções. Porque quem mexe com Ah, sem mineração, dúvida. quem mexe com geologia, quem mexe com essa questão da terra, no modo geral, está mexendo com o meio ambiente, né? Então, você imaginou que quando você fez o curso lá de gestão ambiental, você também faria o curso técnico na área de mineração? Não, 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 não. Quando eu fiz o curso de gestão, foi pela indicação, né? Como eu comentei lá na nossa primeira parte, da antiga empresa que eu trabalhava, o meu gestor, que me sugeriu o curso, e não imaginei que fosse para o norte da mineração. A mineração surgiu para mim no momento que eu saí dessa empresa onde eu achei que poderia trilhar um caminho profissional, mas acabei indo para consultoria, um escritório aqui no município, que depois eu acabei me tornando sócio, e, e aí foi nesse momento que me pareceu a mineração, como outras diversas atividades que dentro da consultoria me proporcionaram conhecer. Mas a mineração foi o segmento onde de cara eu me apaixonei e que calhou de ser, junto com a gestão ambiental, a fusão, né, das duas atividades. A gestão ambiental, a consciência ambiental, a preservação do meio ambiente, com a extração mineral de forma consciente, de algo que é extremamente necessário para o nosso dia a dia. A gente Entendi. costuma dizer que mais de 85% de uma casa, na construção de uma casa, existe a mineração. Então, você tem a argila nas telhas, nos tijolos, você tem areia, você tem o cimento, você tem o cal, você tem o cobre nos fios, você tem os plásticos na toda a parte elétrica, conduítes, enfim. Então, a extração mineral ela tá enraizada também na construção civil. Tanto é que é um dos nossos pilares da economia nacional, né? Tem que ter uma extração, Construção né? civil e Não tem mineração. como fugir disso aí. É. O mais importante a gente não tem como fugir, mas o mais importante é que seja uma extração consciente, né? Entendi. Viu, Rafa? E é aí que vai de encontro com a gestão ambiental. Por exemplo, quando você foi diferente, você fez gestão ambiental, não deslumbrou o técnico nessa área de mineração. Eu, quando fiz o técnico em edificações, daí deslumbrou eu fazer gestão ambiental. Por quê? Porque eu vi um Amplo, professor, né? e não é mentira, quando ele falou, os alunos ficaram meio assim, será que é verdade? A hora que ele mostrou um gráfico que a indústria da construção civil e, da maneira geral, o mercado da construção civil é um dos que mais polui o meio ambiente, aí os alunos olharam assim, mas aquelas chaminé daquelas empresas, daquelas grandes empresas, aquela siderúrgica, metalúrgica, e aquilo ali não polui, professor? Daí ele falou assim, polui, mas veja agora você está fazendo alguma obrinha na sua casa, algum puxadinho? A gente está fazendo lá uma varandinha. Você tem caçamba na sua casa? Ah, tem a caçamba lá na frente. Sabe isso aí? Isso aí é resíduo. Aí ele falou assim: e você, no fundo, tem alguma obra? Na minha avó está fazendo uma casa. Tem caçamba? Ah, é resíduo. Então ele conseguiu provar, e isso aí entrou na minha cabeça. Eu falei assim: eu não posso fazer só curso de construção, um curso técnico, um curso de graduação plena ou um tecnólogo, sem passar. Eu que ordenei essa trajetória minha, porque eu passo isso para os meus alunos, Rafa. Não tem como falar de construção sem deixar de falar do meio ambiente.
Porque depois que eu vi esse gráfico, Rafa, é igual você está falando, você viu? Eu não tinha pensado nessa parte. A extração, a construção civil passa totalmente pela área de extração, porque senão você não tem material para desenvolver a atividade. Exatamente. E essa junção das duas atividades, né, a gestão ambiental, que é a forma de você, vamos trazer para a realidade da construção civil, é você ter uma obra de forma consciente, né? Você vai minimizar ao máximo dos resíduos gerados, que é o maior poluidor dentro de uma obra, e a mineração, que é fundamental no processo como todo de uma construção, seja de uma casa, de uma sala comercial, de um edifício, a Isso. mineração está presente. Rafa, vamos lá. Então, completamos aqui a nossa primeira parte de formação, de história de vida, muito bonita. Parabéns, viu, Rafa, pela sua luta aí, cara. O que a gente falou, acho que não deu nem 1%, cara, porque eu sei mais coisa. É que você é um cara. Você é um cara, não vou falar fechado, porque senão você não faria nem essa conversa comigo aqui, mas eu sei que você não se deixa levar. Quem conhece você sabe o quanto você luta ainda e já lutou. Mas eu queria conversar com você sobre a nossa luta aqui, que a gente faz parte de um conselho de classe, a gente, de certa forma, a gente foi eleito para estar representando diversos profissionais do estado de São Paulo e até do Brasil. E eu queria saber de você, como que você vê a sua, no caso, né? A sua atuação junto ao Conselho de Classe, junto ao CRT São Paulo. Para quem não sabe, CRT São Paulo é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. Tem o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, mas hoje eu e o Rafa, a gente faz parte como conselheiro regional, de forma eleita direta, né? Assim, o Rafa já atingiu, acho que uns 500 votos, eu quase cheguei nos 500 lá. O Rafa foi um dos mais votados, se não me engano, ou o primeiro ou o segundo mais votado. E isso não é fácil, porque a maioria dos outros conselhos é tudo escolhido, né? Assim, não estou falando se é errado ou certo, só estou falando que é escolhido pela própria diretoria ou pela organização do conselho. O nosso é voto direto, então tem que ir à luta, igual um vereador vai à luta, igual um presidente, um prefeito vai à luta, a gente vai à luta. E aí, o que você está achando desse nossa participação, principalmente a sua? O professor, acho que antes da gente fazer esse comentário, acho que vale destacar o trabalho que se iniciou lá atrás, né? No início de tudo, nesse movimento, e aí não tem como nós falarmos do início desse trabalho, falarmos do CRT sem a gente voltar lá em 85, né? O ano que eu nasci, 84, 83, 75, 78, né? E aí a gente não é impossível qualquer história que se inicie para falar do Conselho dos Técnicos que a gente não fale do nosso eterno presidente Wilson, né? Wilson Vanderlei. Se me permite, vou falar um pouquinho disso. Para quem não sabe, quem está nos assistindo aí, o presidente Wilson, o senhor Wilson, né? Ele foi aquele que lá atrás levantou a bandeira de que os técnicos precisavam ter um conselho próprio, de ter uma representatividade. Então foi ele que foi brigar e lutar por isso. Ele iniciou esse trabalho lá em São Bernardo do Campo com uma associação, depois ele conseguiu transformar essa associação num sindicato e ela tomar corpo, tomar forma, ter uma estrutura, ter um reconhecimento, e isso a gente tem que destacar sempre, sempre uma luta dele. Nós já tivemos esse privilégio de ouvir ele por diversas vezes falar que em vários momentos ele esteve sozinho nessa luta, não que ele sempre lutou sozinho, né? Ele sim, em alguns momentos ele teve
apoiadores, pessoas que contribuíram, pessoas que contribuem até hoje, mas ele lutou bastante em vários momentos sozinho para que em 2018, 19 nós tivéssemos o nosso tão sonhado conselho outorgado pelo governo federal e transformando toda essa luta numa autarquia pública federal e automaticamente regional, que é o que diz a nossa lei 13.000. Não, não, muito bem lembrado, Rafa. Então, Muito bem lembrado. então eu acho que, inicialmente, para a gente adentrar no trabalho do CRT São Paulo, é a gente destacar essa figura que, ao meu ver, ela tem que ser sempre lembrada por todos os técnicos que ganham a sua vida, o seu ganha-pão, que são felizes com o que fazem, graças ao reconhecimento profissional que a sociedade tem com nós profissionais técnicos. E esse reconhecimento, esse conselho que nos dá esse reconhecimento, essas atribuições, é trabalho desse grande homem aí que lutou por muito tempo por nós e luta até hoje, que hoje ele não está na presidência do Conselho Federal, mas ele está à frente do Sintec e da Fentec, que é o Sindicato dos Técnicos do Estado de São Paulo, e a Federação Nacional dos Técnicos, que uma outra vertente ele continua trabalhando pela sociedade técnica lá nos seus 70 e algum poucos anos, né? Não, não, foi bom você ter lembrado, até porque a nossa história só começou por causa dele. Por causa dele e de outros, né? Eu costumo chamar de dinossauros, né? Tem outras pessoas que trabalharam, o atual presidente hoje do Conselho dos Técnicos, o senhor Gilberto. Eu costumo lembrar o seu Wilson também, eu lembro do Benê, chegou a ser conselheiro federal no primeiro mandato agora do Conselho Federal dos Técnicos, o seu Wilson como presidente. O Benê era conselheiro federal, infelizmente veio a falecer. O Benê, que é o Benedito, essa história eu sempre conto. Quando eu vejo o seu Wilson, quando eu vejo outras pessoas que estão iniciando no sistema, eu me lembro que encontrei ele no CREA, lá numa plenária, lá no antigo conselho, e ele falou: Vocês também chamam Benedito? Eu falei: Não, meu nome é Adevandro. Ele falou: Não, a partir de hoje você também é Benedito, porque eu também sou Benedito, né? E desde aquele dia ele me apresentou o seu Wilson. Nossa Senhora, depois que ele apresentou o seu Wilson, acho que foi em 2007, se eu não me engano. Porque eu e você, Rafa, a gente é bebezinho nesse sistema. Eu sei aonde eu estou. Com certeza você também sabe aonde você está. Só que não é porque eu sou bebezinho, assim, nesse sistema, que eu não consigo enxergar o quanto eles já fizeram e estão fazendo. Eles vêm de uma jornada muito grande e de muita luta. Se eu já fui retalhado, não sei qual é nem a palavra para usar, represado, eu já fui proibido de exercer a minha profissão como técnico em edificações. Você imagina eles, Rafa? Você imagina eles, o quanto eles tiveram de entraves, né? Então, isso eu reconheço. Muito bom você ter tocado nisso, viu, Rafa? Fico muito feliz, porque a gente só pode estar contando essa história sua dentro do sistema porque existiu uma história antes, né, Rafa? Ah, sim, sem dúvida. Até no nosso ambiente como conselheiros, nós temos vários lá que fizeram parte do plenário do antigo conselho e, e aí, vou até citar alguns nomes aqui que eu tenho de conhecimento. O Leonardo, o Cláudio Marques são conselheiros que tiveram a oportunidade de estar, de alguma forma, também fazendo um trabalho lá no CREA e que eles sempre comentam muito dessa retaliação. Eu acho que a palavra é justamente essa, professor. É, É retalhar mesmo os profissionais e o CREA tentando, como sempre, trabalhar apenas em prol dos engenheiros e deixando outros profissionais e por diversos anos fizeram parte ali embaixo desse guarda-chuva CREA,
e que não eram tão valorizados e que aos poucos foram se desvinculando desse sistema que a gente sabe que é bem complexo, antigo e dificilmente a gente consegue ver uma evolução naquele sistema. Então, você tem os arquitetos saindo em um determinado momento, os técnicos industriais em outro momento, e a gente vê em diversos grupos de WhatsApp, discussões nas associações, enfim, você vê outras categorias, outras modalidades daí de engenharia já pensando em tentar formar os seus conselhos próprios, porque realmente ficar embaixo do guarda-chuva do CREA, em algum momento, algum profissional é retalhado, e aí foge um pouco do real objetivo que é o trabalho deles, que é de fiscalizar. Eles acabam fiscalizando o profissional que está ali registrado e não fiscaliza tanto quanto deveria aqueles que exercem as atividades profissionais de forma irregular. É minha opinião pessoal, tá, professor? Não, entendi. Eu também tenho a minha aqui. Você sabe que eu faço parte, quer dizer, eu não sou conselheiro no CREA, mas eu tenho registro no CREA, ativo, tal. Tenho as minhas lutas, tal. Não cansei ainda, porque eu, como profissional formado em tecnologia, tecnólogo, a mesma coisa que os técnicos passavam, os tecnólogos hoje passam. Só que a diferença maior dos tecnólogos lá no sistema Confia-CREA é que infelizmente, é muito novinho ainda a luta dos tecnólogos. Começou praticamente em 2007. A luta dos técnicos é desde a época das décadas de 60, em meados de 60, 65, o movimento até conseguir essa ascensão agora em 2018, para ter um conselho próprio. Então, não é de uma hora para outra que o tecnólogo vai conseguir se libertar, não é uma má palavra ou nem uma boa, mas conseguir uma evolução nessa hierarquia de profissionais aí. Porque, querendo ou não, quem tem conselho rege as suas próprias regras. Então, a gente vê isso na nossa profissão, que dá muita briga até na justiça, Rafa. Mas eu queria ir para um outro, falando nisso, queria também ir para um outro assunto em relação às nossas resoluções, Rafa. Na sua área, você tem alguma coisa para comentar? Porque você foi uma das pessoas que ajudou a redigir a resolução na área de mineração. Você deu os seus É, pitacos. a experiência que eu tenho no ramo de agregados, né, que a gente classifica agregados da construção civil, e pelo convite até do então presidente Wilson à época, de que eu pudesse contribuir na elaboração da nossa resolução 102 e 104, que é de geologia e de mineração, respectivamente, né? A gente sempre sente alguns desconfortos por alguns profissionais de não quererem aceitar as atribuições que nós técnicos temos, né? Que nada mais é do que direito mesmo, né? Nós estudamos. Não é o fato de termos estudado menos tempo do que um engenheiro que nos classifica ou desclassifica de uma determinada atividade. As nossas resoluções sofreram, né, como diversas outras do CFT, sofreu também ações judiciais, e aí vale destacar também o nosso procurador, amigo também nosso, né, o doutor Antenor, que desenvolve um trabalho gigante à frente da Procuradoria do CFT, até o momento não perdeu na justiça nenhuma ação que foi movida contra as nossas resoluções perante a justiça. Então, a justiça entende que as nossas resoluções são corretas, são justas pelas atribuições dos profissionais, são justas pelo que os profissionais técnicos estudam, então as reivindicações que os outros conselhos fazem, ou outros profissionais que movem contra as nossas resoluções e até mesmo contra o CFT, o sucesso tem sido grande com relação a isso. E aí é mérito da nossa procuradoria no CFT, que desenvolve esse trabalho, doutor Antenor, com toda a sua equipe, pessoal de gerência da equipe do
do Luzimar, que é um grande profissional também à frente do CFT. Então, assim, essa equipe que é formada lá no CFT dá um respaldo muito grande para que lá na ponta o profissional tenha esse resultado positivo, sabe, professor? Então, é um trabalho de formiguinha em escalas e que o profissional lá na ponta sente o resultado de forma satisfatória. Nem sempre os engenheiros, as prefeituras, os órgãos públicos nos aceitam de imediato, às vezes tem algumas resistências, mas aí a gente pega a nossa lei de criação do conselho, as nossas resoluções e tem que ir lá e pôr na mesa. E, em alguns momentos tem que ir um advogado, tem que ir um e-mail do CRT, para que eles aprendam a respeitar e entender que o técnico também tem o seu direito. Né? Não, isso é bom. Olha que coisa. As pessoas que vê a gente publicando conteúdo sobre o sistema, sobre essa representação classista, né? Porque a gente é representante de classe, profissional de classe. E daí as pessoas olham assim, mas nossa, como que funciona isso? Em poucas palavras, não tem como não terminar na parte jurídica. Se não tiver profissionais nessa área, a gente não consegue avançar. É importante ter profissional que organize, por exemplo, uma resolução. Tem que ter um profissional na área de cada resolução, um técnico em edificações, um técnico em mineração, um técnico em elétrica, um técnico não sabe da onde, mas o que acontece? Tudo isso daí é chancelado por uma equipe jurídica, porque lá na frente, os outros conselhos, os outros profissionais, alguém vai querer tirar partido disso, alguém vai querer questionar. Porque não tem como, Rafa. A gente vive num mundo onde as pessoas querem um pedaço. Só que ninguém quer dividir um bolo, né? As pessoas querem o pedaço, mas ninguém quer dividir o bolo. Eu estou falando isso daí porque as pessoas me perguntam assim, bicho, mas como que você consegue estar no CREA e estar no CRT? Não, eu sou um profissional. Mas não dá conflito ser um representante eleito pelo CRT e de vez em quando tá junto com o CREA? Sabe aonde que eu respondo isso, Rafa? Para mim, dá conflito, sabe quando? Dá conflito quando ou um técnico, mas na maioria das vezes não acontece, eu não estou ofendendo ninguém. Eu tenho muito amigo engenheiro, arquiteto, tal, mas com o técnico acontece pouco. Mas dá conflito quando uma pessoa que foi formada numa educação plena, o nome é meio contraditório junto ao MEC, o ensino superior acha que sabe mais que um técnico. Daí eu tenho que falar aquela frase de efeito. Existe pedreiro que sabe mais que um engenheiro, um técnico, um arquiteto e não sei o quê, um tecnólogo junto. Então, isso que para mim, como profissional e representante do CRT, eu respondo muito nas minhas redes sociais. Agora, você, o que as pessoas perguntam para você, Rafa? É uma curiosidade minha, assim, você tem uma rede social, depois divulga aí, eu vou divulgar depois aqui no link aqui no podcast aqui, mas as pessoas perguntam o que para você, Rafa? O que elas perguntam? Eu acho que o primeiro ponto aí, professor, é a gente destacar o seguinte: o vínculo com o CREA e o CRT o fato de você ser conselheiro no CRT e defender a categoria técnica no CRT não te desqualifica para você estar contribuindo no CREA de alguma forma. Até porque são duas formações e que para que você possa exercer essas profissões, você tem que estar registrada nos seus respectivos conselhos. O CRT, ele é um conselho para os técnicos das modalidades industriais. Não cabe ao CRT registrar profissionais tecnológicos. Já o CREA é responsável por esses profissionais. Então, você não pode ir contra a lei de exercer a sua profissão de forma irregular, não estando registrado no CREA. Então, no CREA, você tem que estar defendendo o seu posicionamento como tecnólogo e no CRT defendendo o seu posicionamento como técnico das modalidades industrial, no seu caso, da área civil, né? Isso. Não vejo esse conflito de interesses, né? Você é uma pessoa com duas formações. Com relação à
aos profissionais, e aí sou obrigado a te copiar no sentido de que também tenho vários amigos engenheiros, arquitetos. Fiz parte da nossa associação aqui no Vale do Ribeira, que é uma associação mista, composta por técnicos, engenheiros e arquitetos. E por termos esse relacionamento bem próximo, a gente nunca teve esse tipo de conflito. Com alguns profissionais sempre tem, e aí eu costumo dizer muito uma frase que uma professora minha do curso de gestão já dizia lá atrás para a gente, que alguns engenheiros eles se sentem com o rei na barriga por dizer que fizeram um curso superior e por isso eles se sentem superiores às pessoas. Não estou generalizando, isso são pontuais. Existem engenheiros e arquitetos profissionais fantásticos, seres humanos fantásticos também. Mas, infelizmente, assim como toda categoria, todo ambiente profissional, existe aqueles profissionais que se acham superiores a outros e, infelizmente, normalmente são aqueles que não são tão superiores assim profissionalmente, né? Acho que seria mais nesse norte, viu, professor? Não, Eu não entendi. vejo como um conflito de interesse essa participação nos dois conselhos, não. Contribuindo de forma individual em cada categoria sua como profissional. Tá bom. Agora, no nosso ambiente de CFT, CRT, eu queria só pontuar o seguinte: a gente falou rapidamente sobre esse suporte jurídico que o CFT nos dá, o CRT também nos dá, mas a equipe como um todo é muito focada no trabalho que precisa ser desenvolvido para que os profissionais sejam reconhecidos. Acho que isso é importante a gente destacar. A gente tem o jurídico que dá um suporte muito grande no judiciário, editais de licitação, prefeituras, órgãos públicos, e a gente tem a nossa diretoria do CFT, que faz um trabalho político muito forte nesse sentido, para que o conselho seja conhecido, seja reconhecido e seja aceito pela sociedade e principalmente pelos órgãos públicos, né? Porque são os órgãos públicos que vão dizer para os demais nos estados que os técnicos têm que ser aceitos. A gente precisa destacar também o trabalho do nosso presidente Solomar no CFT, do Bernardino, que é um baita diretor de normas de fiscalização. A gente tem o Coutinho, que é um grande amigo nosso, até deixar um abraço para ele aí, seu Coutinho, né, como o professor Adevandro gosta de falar, que está hoje como nosso diretor Diretor? financeiro, que É. traz as finanças do conselho à risca, um grande profissional, um grande ser humano, né? E a gente tem o nosso diretor, o nosso vice, o Ricardo, que de política e de gestão corporativa ele entende muito, articulações políticas, é um grande profissional também. Então, assim, a nossa diretoria tem trabalhado arduamente lá no CFT para fazer essa gestão política para que a gente também seja reconhecido de forma nacional aí. Então, a gente precisa destacar e parabenizar e agradecer o trabalho que eles fazem para a gente lá no CFT. Você falou no Coutinho, né? O Coutinho eu chamo ele quando eu entro no Zap, Cuidado com o que você vai falar que ele vai assistir depois, hein? né? O Coutinho, quando eu entro no Zap, eu falo assim: tudo bem, meu guru? Porque sabe quando o santo bate, né? Assim, quando o santo bate, assim, tem gente assim, não é feio falar isso aí, assim, não é que é ciúmes, mas pô, quando eu chego perto dele, parece que transparece, assim, né? É uma coisa. Eu não sei, o meu santo bate muito com o seu Coutinho, assim, só isso que eu tenho que falar. Pô, eu gosto muito dele, mais que gostar, eu tenho orgulho de ser fã dele, assim, eu acho que ele tem uma conduta muito. Ele pode não ser perfeito, eu já ouvi, igual tem gente que fala mal de mim, outros falam mal de você, Rafa. Eu já ouvi gente falar.
coisas diferentes do que eu penso do Coutinho, mas eu tô naquele lema de vida, Rafa, que eu só vejo o lado bom das pessoas, porque se eu for perder os meus próximos 40 anos, que o médico falou depois da minha cirurgia, que eu acho que eu vou chegar aos 80, eu vou perder tempo ficar vendo o lado ruim da sua pessoa, da pessoa das outras pessoas. Então, o seu Coutinho, para mim, ó, é um exemplo assim de ser humano, assim, o tato dele, assim. Por exemplo, quando eu tive a chance de ir com você, que você me convidou lá para a gente participar de uma plenária lá e ver uma plenária do CFT lá em Brasília, ele me chamou lá na sala dele e as pessoas se preocupam com o diretor financeiro, tá tocando o trato da coisa pública de maneira equivocada. Eu tive a certeza que não tem essa coisa equivocada, porque o que ele faz na vida pessoal dele, ele faz a mesma coisa na vida profissional junto ao sistema. Assim, eu fiz a CAT com a mão assim, porque ele é muquirana no sentido de você liberar verba, de você se posicionar com recursos, de forma que os técnicos do Brasil inteiro entendam que está sendo feita uma coisa certa, uma coisa que vai beneficiar todo mundo, mas sem dar problema no futuro. Então, ó, seu Coutinho, se estiver vendo eu aqui, um abraço para você. Você falou de política, eu tive a chance de estar junto com duas pessoas que articulam politicamente que eu gosto de ver, que é o seu Wilson e o Ricardo, em Itu. Até eu levei, Rafa, eu levei um aluno para filar a boia, acho que eles ficaram bravos comigo lá, porque o seu Wilson não acreditou. Foi a reunião da OITEC, da Organização Internacional dos Técnicos aqui da região do Hemisfério Sul aqui, e o seu Wilson falou assim, pô, você está em Datuba? A gente está fazendo uma confraternização aqui, final da reunião aqui em Itu. Você não gostaria de vir? Eu falei, pô, eu só vou se eu levar um aluno, que ele é o futuro dos profissionais. Aí eu levei o aluno com, a, com a camisa da escola ainda. Ele na mesa, as pessoas lá do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, e nós lá comendo lá não sei como chama lá, uma parmegiana, acho que era uma parmegiana. Mas depois o seu Wilson falou assim, não, fique tranquilo, não acreditei que você ia trazer. Eu falei, mas eu levei. Mas é isso, Rafa, ó, Rafa, estamos finalizando aqui, ó, tem 5 minutos para a gente terminar essa parte nossa aqui. Depois, um dia, a gente Uhum. só abre para falar só sobre. As pessoas que vão assistir vai ter muita curiosidade para saber como que a gente se comporta literalmente lá dentro do sistema, né? Mas você Uhum. gostaria de deixar algumas considerações, Rafa? Alguma coisa que você acha que vai agregar para as pessoas que estão assistindo, principalmente os profissionais que na hora de ver aqui que você é um conselheiro, a hora que eu falei que as pessoas procuram a gente, vai procurar cada vez mais, Rafa. O nosso papel enquanto conselheiro é, é o papel de um vereador no município, de um deputado estadual, né? É um trabalho de fiscalização do nosso conselho como um todo, né? E é o trabalho que a gente costuma procura fazer em prol de toda uma categoria. Verificar se as contas estão corretas, se o dinheiro público está sendo bem empregado, se a administração está sendo correta, ao ver, né, dos órgãos que nos fiscalizam, porque somos um órgão fiscalizador, mas também somos fiscalizados, né? O TCU cobra muito isso. E também, não podendo deixar, de atender os profissionais que procuram a gente. Então, assim, sempre aparece um profissional com dúvidas sobre emissão de TRT, preenchimento, pagamento. Aí agora a gente tem esse período de anuidade até março para aqueles que parcelam. Acho que esse ano foi até um pouco mais de parcela, né? Não consigo fazer meu parcelamento, atrasei, não consigo emitir o boleto, me ajuda, não sei o quê. Tô com uma dúvida numa resolução. Quando a gente também não sabe, a gente procura outras pessoas que podem dar uma informação mais precisa para a gente. Então, além do trabalho de fiscalizar, que é o nosso trabalho enquanto conselheiro, também a gente procura ajudar os profissionais que nos procuram. E eu acho que isso não vai ficar só enquanto formos conselheiro. O papel nosso, que somos agregadores, que somos pessoas de opinião,
é de sempre estar ajudando, né? Então, independente do cargo que a gente esteja, a gente sempre vai procurar ajudar os profissionais da melhor maneira possível. Isso mesmo. O nosso papel, em síntese, é ajudar. Se for para atrapalhar, acho que era melhor a gente nem ter colocado o nosso nome à disposição. A gente faz parte de um grupo e esse grupo dá respaldo para a gente, eu não posso reclamar. Apesar que, por fazer parte desse grupo, Rafa, a gente chegou por último. Igual eu falei, a gente é bebê nesse sistema. Então, Sem dúvida. eu demorei para entender esse meio. Eu demorei. Mas, como eu não tenho ego, espero que todos os outros conselheiros, diretores também não tenham ego. A gente está aqui para fazer o melhor para os profissionais técnicos, porque o dia que eu sair desse sistema, o que vai ficar o nosso legado, mas a gente vai continuar como profissional usufruindo daquilo que a gente lutou para todo mundo. Então, por exemplo, assim, os outros falam assim, mas onde você arranja otimismo, Adevandro, para ficar dispondo de tempo para você participar desse sistema? Você não trabalha? É igual quando é professor, né? Ah, professor, você é professor ou trabalha, né? Eu sou professor, pô, eu trabalho. O aluno pergunta muito isso, né? Mas o conselheiro é mais ou menos isso. Eu tenho a vontade, assim, acho que como o seu Wilson, o seu Coutinho, o Solomar, todos esses líderes, o próprio Gilberto aqui em São Paulo, todos esses líderes, acho que eles acham motivo na onde ele vê que ele também é um profissional. Então, eu quero deixar aqui assim pô, a minha o meu agradecimento. Você já tinha falado antes lá de recordar do passado. Quero agradecer todo mundo que faz parte do sistema, os do passado e os atuais, e agradecer você, Rafa. Muito obrigado por ter aberto essa sua agenda aí que é complicada e faz aí a finalização que falta um minutinho para a gente finalizar aqui. Eu que agradeço, professor, de novo o convite, fico muito feliz, tendo a oportunidade, sigo à disposição, a gente tenta casar uma agenda, casar um horário aqui para a gente fazer uma terceira parte desse bate-papo. Se o pessoal sentir que faltou alguma coisa, a gente pode voltar aqui e continuar essa conversa. Mas fico muito feliz pelo convite ter vindo de você,